paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Gênesis 22. Isso. O Miguel vai ler Gênesis 22. Vai ler do computador? Não, vai ler da Bíblia. Vai lá. Tá. Depois dessas coisas... Um pouquinho mais alto. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Moriá, né? Isso dá certo. Pastor, vou te dar uma bronca, que Moriá é o nome da nossa igreja. Meu Deus do céu. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Isso. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Vamos dar uma parada aqui. Tá? Levanta a sua cabeça, que você tá com a cabeça baixa. Porque eu tava lendo. Aí era pra ler assim, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho até aí. Gente, falar um pouco sobre Abraão, né? Abraão é um dos mais citados no Novo Testamento, né? Do Antigo Testamento, um dos mais citados é Abraão, depois de Moisés. E aí eu separei aqui alguns versículos que falam sobre Abraão. E um deles vou falando cada um deles. João 8,56, que fala: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. João 3,8, o vento assopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu não sei porque que aqui está falando de Abraão, mas tudo bem. João, deixa eu ver se aqui fala sobre Abraão, que é para não confundir. Não, agora Tiago 2,21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Está lá em Tiago 2,21. Tiago 4,11 fala também, não fala sobre Abraão. Eu peguei aqui, separei, mas o negócio fugiu. Peraí, gente, desculpa. Então, vamos lá. Lucas 1,73. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. E, deixa eu ver, tem o Atos 3,25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Tremenda essa palavra aqui em Atos, porque depois, quando o Miguel continuar ali, vocês vão ver que essa promessa aqui que Deus faz quando Abraão oferece o filho em sacrifício, não titubeia e oferece. Atos 7,9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com eles. Aqui está falando sobre os patriarcas em geral, então Abraão é um deles.
Não, aqui está falando sobre os patriarcas. Patriarcas não. Patriarcas. São os irmãos de... Só para os irmãos de José. Eu estou fazendo confusão. Tem que ver o contexto desse versículo. Conceito do versículo. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mateus 1:1. Livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Romanos 4:1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Deixa eu ver ali. Aqui tem. Me ajuda a ler se tem Abraão, porque eu já li 2 versículos que não estavam. Gálatas 3:7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. E Hebreus 7:9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebeu dízimo, pagou dízimos. Tem outros, né, que vão falando sobre Abraão, mas é só até aqui que a gente tem algumas informações sobre Abraão no Novo Testamento, citações sobre Abraão no Novo Testamento. Então a gente vê aqui que Deus vai e pede a Abraão que faça um sacrifício, mas Deus prova Abraão. Deus vai lá e diz: olha, Abraão, pega o teu único filho, né, da promessa, o único filho da promessa, porque tinha Ismael, mas é o único filho. E Isaac vai lá e oferece a quem amas, e vai lá e oferece em holocausto. E ali Abraão foi provado, né? Foi provado. E a gente faz uma analogia da entrega de Jesus na cruz, né? O único filho de Deus foi entregue em sacrifício por nós. A gente vê a fé de Abraão, né? E Abraão foi lá, não titubeou, não reclamou, não questionou. E ele tinha uma certeza tão grande que Deus não permitiria que que Isaac morresse, que ele vai e diz o quê? Falou para os servos: eu vou lá e a gente vai lá adorar e já volta. Ou seja, ele devia ter, né? Aí a consciência do que ia acontecer. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Exatamente. Então, Abraão tinha essa certeza, né? E aí Isaac depois ainda pergunta para Abraão de novo. O que Isaac pergunta para Abraão? Isaac disse a Abraão: Disse a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então Deus proverá para si, meu filho. Abraão estava ali consolando Isaac, e eu acredito que na mente de Abraão ele tinha uma certeza: se Deus não livrasse Isaac de ser sacrificado, mesmo assim ele daria Isaac. E quando ele voltasse aos moços, ele diria: Deus tomou para si Isaac. E pronto, ponto final. Porque por Deus ele fez tudo isso. Por Deus ele foi para aquela terra. Por Deus ele vivia. Para Deus ele vivia. Então nada tinha importância para Abraão maior do que Deus. E por causa do ato de Abraão, a gente vai ver agora que todas as famílias da terra foram benditas através dele. Sim. Vamos agora, Miguel. Você vai ler a partir do 9. A partir do versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho.
Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a sua mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar seu filho. De seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje. De onde se diz até o dia de hoje. Tá aí. Essa linguagem é muito difícil. Tá dentro que Pode terminar ali. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia da praia, que está na areia da praia, na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços. Tornou aos seus moços. E levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Deixa agora, só um minutinho. Só um minutinho. Vamos falar agora um pouco sobre essa parte. Quer falar um pouco sobre essa parte? Tá aí? Quer falar, Gabriel? Rapidamente falar aqui que o Senhor, ele já tinha preparado até o carneiro, como Abraão disse para o filho, né? O Senhor preparará para si o cordeiro para o holocausto. E o Senhor realmente preparou, que apareceu um carneiro, aqui no versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Ou seja, o Senhor foi tão zeloso que ele até cumpriu a palavra que Abraão disse para o filho, né? Deus proverá para si. E tem que o Abraão... Senhor proveu, realmente. E Abraão era um profeta, né? Então ele disse... Deus chamou ele de profeta. Ele disse isso e... Deus chamou ele de amigo. Deus também chamou ele de profeta. Chamou ele de profeta. Chamou assim naquela... pede para ele olhar por ti, porque Abraão é profeta. Isso aí, sim, Miguel. Quando ele falou, é verdade. Ele falou lá com o rei Abimeleque. Essa parábola... ou o rei do Egito? Um dos dois. Aí foi Abimeleque. O rei do Egito morreu. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Então ele diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então a gente vê, né, o zelo do Senhor, tudo que o Senhor preparou. E eu não lembro se a gente foi falado no vídeo, mãe, quando a gente estava falando sobre isso, e que você falou que o Senhor deve ter pensado assim: poxa, se ele que é homem carnal, né, Abraão é homem carnal. Você ia falar isso agora? Ia. Desculpa. Não, mas o que eu entendo é o seguinte. Nesse momento, Deus provou um homem, na qualidade de homem, na decisão de homem, na carnalidade, nos erros e defeitos que Abraão tinha, como qualquer pessoa tem. E Abraão vai e toma uma decisão. Ele decide sacrificar o filho. Por quê? Simplesmente porque Deus pediu. Só isso. Não tinha nenhuma razão de ser: sacrifica o teu filho para Sara ficar curada, sacrifica o teu filho para você não morrer, sacrifica o teu filho para eu te dar bênção futura. Não tinha motivo nenhum para Abraão sacrificar o filho, a menos além de uma razão apenas, que era obedecer a ordem
de Deus. Deus falou, vai lá, pega o seu filho, Eu acredito que leva e oferece um Eu acredito holocausto. que foi não só para obedecer a ordem, mas sim para o Senhor, para ele provar para o Senhor que ele amava mais a Deus do que o Ele próprio quis filho. isso, ele deve, claro, ele como homem deve ter pensado, mas logo agora que Sara teve um filho, depois de tantos anos o Senhor me deu, mas o Senhor está me tirando, mas ele foi. Ele não falou em voz alta nenhum questionamento, nem fez nenhum questionamento. Mas as palavras de Abraão para Isaac e para os moços também, que ele fala assim, nós vamos ali adorar ao Senhor e voltaremos. Em nenhum momento Abraão teve dúvida disso, que o Senhor pouparia Isaac. A confiança de Abraão por Deus era muito grande. Tinha tanta certeza que Deus proveria o holocausto que falou para o filho, o Senhor proverá o holocausto para si. Mas o Senhor olhando para aquilo, você imagina, Abraão mesmo crendo que não ia acontecer, o que ele faz? Fazia de conta que isso aqui é um cutelo, tá? Ele pega o cutelo, ele levanta o cutelo e ele vai na direção do coração do filho, ou do pescoço, não sei. Acho que era o pescoço, né? Que cortava. Pra imolar. Acho que é o pescoço. Matando uma vez. Pra imolar o filho. Ele foi mesmo. E quando ele vai, o Senhor grita pra ele, Abraão, Abraão. Eu acho que ele Não foi devagar. faça Ele foi nada. devagar. Não, mas ele foi cumprir o que o Senhor mandou. Ele foi assim, devagar, porque Deus deve ter feito ele se acalmar, porque se ele fosse rápido, assim, cortar o pescoço rápido, Deus ia falar Abraão, mas nem assim, já estaria, feriria o ele estava filho. esperando que Deus impedisse que aquilo acontecesse, mas ele tomou uma atitude de fazer ainda que Deus não impedisse. O Senhor é Então, o som do coração. né? ele levantou a mão e ele foi. E quando ele foi, o Senhor falou, Abraão, e ele parou, claro, imediatamente, porque ele, no fundo do íntimo dele, ele estava esperando que Deus impedisse aquilo. Ele estava querendo que Deus impedisse. E aí ele vai, quando ele vai, que o Senhor grita, o Senhor diz, não faça mal ao menino, porque o Senhor já sabia. Deus conhece o coração do homem, Deus sabia que ele faria, se fosse necessário. E imagina Deus ali, naquele momento, já com o planejamento da morte, da entrega de Jesus na cruz. E Deus, eu imagino que Deus se enche de alegria, de emoção de ver que o ato dele na cruz tinha alguém que merecia receber, que era Abraão. Mesmo que não um merecimento humano, mas de alguma forma Deus se alegrou com a atitude de Abraão. Deus gostou tanto do ato que Abraão fez, que Deus falou o que para ele, Gabriel? Lê aí. O que Deus fala para ele quando ele diz, Abraão, Abraão. Lá em cima, Não mas estenda longe da do sua Senhor. mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Pois agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E tem uma... E essa atitude de Abraão tornou ele o pai, né? Da descendência dele nasceu o Messias. Messias podia ter nascido de qualquer outra parte, mas nasceu dele por causa disso. Tanto que ele diz assim, então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor, gente? Quem é o anjo do Senhor? Quando diz o anjo do Senhor, é Jesus. O anjo do Senhor é o Filho de Deus. O anjo do Senhor é Jesus, gente. É Deus. Então chamou Abraão. Não, então o anjo do Senhor está lá no versículo 15. Bradou Abraão pela segunda vez desde os céus. Pela segunda vez, ele bradou desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.
Ou seja, e na sua semente, nos seus descendentes, a semente é a descendência do homem, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então a descendência de Abraão ia ser bendita porque Jesus nasceria dali, e as nações seriam benditas por causa disso, por Jesus, da descendência dele, só por ele ter obedecido a voz do Senhor. Então, gente, como vale a pena obedecer a Deus, meu Deus, como vale a pena obedecer a Deus. O Gabriel vai ler o restante, versículo 19, então, em diante, só para lembrar. Então Abraão tornou seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésed, e Razo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba, e Gaã, e Taás, e Maaca. Nossa, quantos filhos teve? Naor. Tá. Naor teve muitos filhos. E uma neta de Naor era a Rebeca, que era filha de Betuel, filha de Betuel, filho de Naor. Né? Então, porque às vezes eu erro quando eu vou falar essas coisas, né, gente? Porque é muito nome, é muito confuso. Mas você vê que tremendo. Então, olha, isso aí dá para você meditar no quanto que Deus fez através da vida de Abraão. Abraão tem uma história muito linda com Deus. A gente não sabe quantos homens antes de Abraão foram chamados por Deus de alguma forma ou depois. Mas uma coisa é certa, Abraão foi quem ficou como patriarca, como geração do Messias, né? Como o pai o avô, tataravô, né? A descendência do Messias veio dele, né? Através de Davi, através da tribo de Judá, né? Qual é o nome dela? Raabe. De Raabe, Sim. que é outra também que provou fé, Que foi né? linda. A Deus. genealogia de Jesus é linda. Eu fico imaginando os fariseus pensando assim, vendo que o seu Jesus, que é Deus, veio de uma descendência de uma ex-prostituta, né? Que foi Raabe, né? Como é que o Senhor se mostra humilde, como o Senhor se mostra, sabe, ele é totalmente diferente de nós, assim, que a gente vê isso como algo impensável, né? O próprio Senhor viu de alguém que foi pecador, só que a gente esquece que ela se arrependeu, né? Ela quis mudar. Então, o Senhor é lindo, gente. Também, né? Maria era prometida a José, ainda não tinham se casado, estavam para se casar. Naquela época as mulheres se casavam muito cedo. Dizem, né? Historiadores dizem que Maria tinha entre 14 e 15 anos quando engravidou de Jesus. Não era casada ainda, era uma menina, né? Uma menina virgem e pura também de coração, né? A pureza dela era muito grande, como uma menina mesmo né, gente, normalmente. Então é tremendo. Agora a gente concluiu aqui o 22, depois nós vamos manter o 23. Quer ler o 23 agora? Que tem só 20 versículos. O que está escrito lá em cima? Foi a vida de Sara, 127 anos. Não dá. Abraão. Sem spoiler, Gabriel. Sem spoiler. Ah, meu Deus. O pessoal vai descobrir o que é que vem depois, não Verdade, pode. não vale ler, não, hein? Só Leia- no nosso Não livro. leia a Bíblia, mentira. Leia assim. Não, leia a Bíblia. Leia assim. Leia assim, calma. Leia assim, só que leia depois de... Gente, ver o não leia, vídeo. gente. Assim, você vai abrir a Roberto, Bíblia, enfim. você tem que ver o vídeo dos Isso. LTGM estudando a Bíblia. Amém. LGM, galera. LTGM. Estudando a Bíblia, amém. Inclusive, o nome do próprio canal. terapeuta. Meu Deus, tem misericórdia. Liga não, gente. Luciano terapeuta, Miguel. Fica não, Gabriel. tá, gente? Fica assim, não. Olha só, vai lá, se inscreve no canal, dá um like. Faz um like, gente. Então, clica lá no sininho e vê todas. Se Miguel fica quieto, porque toda vez Miguel fala que se vocês não quiserem ver todas, não precisa. Precisa. Bota lá, marca lá, vê todas. E... Que isso, cara? Senhor, Já sentiu o estalo.
benção essas crianças. E mãe, Essas crianças. Lá na novela. Crianças. Opa, vocês são crianças, eu sou mãe. Mãe, e na novela lá, Gênesis, fala que fala que por causa disso, porque... Pera, gente! Calma, meu filho. Vocês Raquel nessa novela só Senhor. Meu Deus do céu. Não, nem falo nada, A Raquel gente. era... Não falo nada. Nem fala da novela. Esquece a novela. Vamos Não. continuar falando da Mas diz Bíblia. ali que Falando da Bíblia. quando Abraão ia sacrificar Isaac, Deus disse, depois que Deus impediu que ele sacrificasse, Deus disse que por ele ter se orgulhado disso, Deus já sabia como era a sensação de perder um filho, porque ele diz assim, porque eu e meu filho já conhecemos bem essa dor. E ele falou assim, por conta disso, todas as gerações no mundo foram salvas por causa de Abraão. Ele disse assim, porque... Foi isso mesmo. Na novela, claro, a novela é feita para emocionar, né, gente? Ela é feita para poder atrair o público de todos os tipos, não só cristãos, né? Por um lado é bom que a palavra está sendo pregada. Claro, tem umas coisas distorcidas, outras são opiniões assim que a gente não concorda, outras são tiradas assim, do Talmud. Então a gente tem que entender que também tem a parte histórica que não está na Bíblia e que a gente tem que estudar junto para poder compreender melhor as coisas, né? A tradução da Bíblia do hebraico, que tem alguns erros que a gente vai lá e conserta, né? A gente vai lá e pesquisa e descobre. Então a gente vai lendo isso tudo, mas o básico a gente está trazendo. Então no próximo vídeo, o Gabriel e o Miguel vão falar um pouco sobre os midianitas. Sim. E quem são os midianitas? São pessoas. Não pode falar agora. São pessoas. Aliás, nem é no próximo vídeo, não. Será que agora? No próximo vídeo não, depois vai falar sobre os midianitas. Depois vocês vão saber quem são os midianitas. Tá? Mas não pode pesquisar. Não pode pesquisar. Tem que ver o vídeo. Tem que ver o vídeo, estudar com a gente, porque senão não vai. Não compensa. E nós também estamos estudando, que nós vamos falar sobre o fim dos tempos antes de terminar o livro de Gênesis. Nós vamos tirar uns 2 ou 3 vídeos, ou até um só, depende do conteúdo. Também a gente faz para falar sobre o fim dos tempos e falar sobre um pouco de escatologia, e falar sobre Apocalipse, os profetas que profetizaram a respeito do fim dos tempos, né? E também alguns apóstolos falam sobre isso. Enfim, nós temos um conteúdo novo aí que nós vamos colocar sobre Apocalipse, mas não é fugindo de Gênesis, não, é só porque nós estamos assim vendo que os sinais estão aí se apresentando, o fim está próximo, e a gente precisa falar um pouco sobre isso. Sim, e a gente precisa também falar um pouco sobre Jesus, também vamos fazer um vídeo sobre Jesus. Tem profecias sobre o fim dos tempos. Só isso, Gabriel agora vai dar momentos e considerações finais. Não, acho que tudo foi falado, né? A gente não tem muito o que falar agora sobre esse versículo, sobre esse capítulo. Patrical. Só um minutinho antes de você falar, Gabriel. Eu quero falar aqui com a Dona Olivia. Dona Olivia, é um prazer que a senhora esteja sempre assistindo nossos vídeos. Ela não sabe se inscrever no canal, mas ela pede para eu mandar, eu mando para ela sempre. E ela está assistindo e hoje ela está doente. Dona Olivia, a gente vai estar orando pela senhora, tá? Que Deus te abençoe e te cure em nome de Jesus, que Deus te guarde. E nós ficamos muito felizes com o seu carinho, com o seu amor por nós. Assiste, manda pra gente o áudio mostrando que está assistindo. Uma linda, uma pessoa linda. Que Deus te abençoe, que a palavra entre no teu coração e que você receba a bênção de Deus na sua vida, tá? A gente tem muito carinho pela senhora também. Um beijo, fica com Deus. Beijão. Agora, considerações finais com o Gabriel. Então, a gente já foi falado aqui, né? Como o Senhor foi lindo, né, com Abraão, e essa referência que o Senhor fez desde o início lá com Abraão, quando ele viu que alguém que é carnal, que é homem, que é falho, que é pecador, fez algo tão lindo assim, provou para o Senhor que amava tanto o Senhor que foi capaz de dar o próprio filho, né, para
amor de Deus, para provar que amava mais o Senhor. E o Senhor, vendo isso, ele, né, colocou isso para si. Como você tinha dito aquele dia, que o Senhor deve ter pensado, poxa, né, se ele fez isso, por que eu não vou fazer? O Senhor amava a nós desde o princípio. Então, acho que foi algo assim, Abraão mostrou que amava o Senhor a ponto de dar o filho, e o Senhor provou que amava a nós a ponto de dar o próprio filho também. Aquilo também é profético, né? É um ato profético de um profeta de Deus, né? Um profeta de Deus aceita dar um filho como profecia para o que o Senhor viria a fazer. O Senhor sempre trabalha dessa forma na Bíblia, né? Ele faz alguma referência para alguém, algum profeta ou algum outro homem que ele levantou, e depois ele faz algo grandioso para aquilo também. Então, gente, é isso. A gente fica com essa palavra, fiquem com essa palavra, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e que nós possamos fazer um pouquinho do que Abraão fez todos os dias. Foi mal. Que nós possamos fazer um pouquinho que Abraão fez todos os dias, porque a gente possa doar um pouquinho também de nós mesmos para o Senhor. E é isso, irmãos. E, gente, olha só uma pausa, só para falar sobre uma coisa. Gente, dar o seu Isaac não é dar todo o seu dinheiro, não. Pelo amor de Deus, não acreditem nisso. Gente, pelo amor de Deus, Jesus disse... 10%. Jesus disse, vá, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. Peraí, que parte não foi entendido disso, gente? Dão tudo aqui. Se você quer dar tudo que você tem, poxa, agrada a Deus, dá tudo aos pobres. Vai ajudando pessoas que não têm nada. Sabe como dar tudo aos pobres? Vai lá, dá uma casa para quem não tem, dá alimento para quem não tem o que comer. Dá uma cesta básica. Dá uma ajuda a pessoa a ter um negócio dela, pagar uma dívida dela. Ajuda alguém a fazer uma cirurgia. Faz alguma coisa por alguém que é pobre. Gente, pelo amor de Deus, dá o seu Isaac. As pessoas usam isso para poder tirar seu dinheiro, para botar no bolso deles. A palavra de Deus está sendo pregada? Tá, mas de forma distorcida, gente. Nem sempre isso é bom, tá? É só eu quero falar isso para vocês. Você que ouviu isso, tá entendendo o que eu tô falando. Quando alguém te disser, dê o seu Isaac, dê o seu melhor, então você ouve essa pessoa assim, mas sabe o que você faz? Vai dar aos pobres, porque Jesus disse para dar aos pobres. Deus dá 10% de tudo que você tem para Deus. 10% é dízimo. E para que serve o dízimo? Para sustento da obra de Deus, da casa de Deus. Se você congrega, você está numa igreja, na igreja que você está, você dá 10% para o sustento. Mas se você der todo o seu dinheiro para a igreja, você vai enriquecer pessoas ali, gente. E a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, gente. Cuidado com o que você está fazendo. Talvez você esteja levando alguém para o inferno, hein? Tem aquilo, né, que o Senhor falou, que Jesus falou, que quando chegar o juízo final, o Senhor vai falar assim, saiam daqui, apartem de mim vocês malditos para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Aí ele fala, não, mestre, mas... Aí o Senhor fala, porque me viste com sede e não me deste de beber, me viste com fome e não me deste de comer. Estava nu e não me vestiste. Aí eles perguntaram, quando nós fizemos isso com o Senhor? Aí o Senhor falou, quando fizesse isso a um dos meus pequeninos... Deixaste de fazer a um dos pequeninos que crê em mim, também deixaste de fazer para mim. Sim. E quando fizeste o mal a alguém, você está fazendo com Deus também. Gente, entenda isso, sabe? A gente tem que ter muito cuidado e sabedoria na hora de administrar o entendimento. Entendimento, o cérebro, Deus deu para cada um cérebro para que você pense, raciocine e age de uma forma sábia. Então, por isso que a gente sempre vem falar aqui, ouça de tudo e retém o que é bom. Tenha sabedoria, gente. Para você não confundir as coisas, entendeu? Porque se tem feito tudo perfeito, ele fez você perfeito. Dar o seu Isaac dar o seu Isaac significa você demonstrar para Deus que você o ama acima de tudo. Só isso. Sim. Não significa você pegar tudo que você tem, seu sustento, e dar todo para uma igreja, para uma instituição que você não sabe exatamente o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Gente, por favor, vocês são inteligentes. O Senhor nos ensinou a ter um culto racional. Raciocina. A gente lá vai falar sobre dízimo e oferta aqui, porque me incomoda demais isso, porque eu vejo muita gente perdendo almas por causa disso.
almas se desviando, pessoas sofrendo por causa disso. Então é só pra gente falar sobre isso um pouco e pedindo a Deus que Deus dê sabedoria a nós todos na condução desse problema, tá bom? E Gabriel terminou, né? Já. Miguel quer falar alguma coisa? Não, acho que ia falar que tem, como eu disse aquela lá, você tem que dar os dízimos, tem que dar o dízimo como Deus mandou você dar o seu dízimo, que é 10%, não é dar 100% ou 99% você tem, porque você precisa de alguma coisa para sobreviver e você precisa se preparar para qualquer coisa. Se Deus mandar, tipo, Deus mandou você sair da tua casa e morar na floresta, tem que sair da tua casa, largar tudo que você tem e ir lá, né, ir lá sem reclamar. É porque o pessoal às vezes fala assim que alguns crentes são muito duros, só que, gente, se vocês forem ver a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus é muito mais dura, né, nesse quesito. Por exemplo, o Senhor chamava as pessoas e falava: larga tudo que você tem e me siga. Tudo. Isso. A pessoa não tinha mais nada, ela vivia para o Senhor. E da mesma maneira, a igreja primitiva, ela compartilhava seus bens com todos, não tinha nada de ninguém sustento ali. de todos, não Sustento era de para todos. poder enriquecer Paulo e Pedro, não, gente. Exatamente isso, não era. Meu Deus, Pelo amor de Deus. acordem. Falta de Bíblia, sabe? Falta de ler a Bíblia e falta também de pedir ao Senhor revelação. Não é pra você ficar falando mal do irmão, é pra você tomar atitude na tua própria vida. Você toma atitude na tua própria vida. Se puder ensinar pra alguém isso, bem. Se a pessoa te ouvir, ótimo. Se não te ouvir, paciência. O que a gente está ensinando aqui é que a Bíblia é a palavra de Deus. E não a palavra de Deus, você não pode encerrar o teu conhecimento na boca dos homens. Você tem que encerrar seu conhecimento aqui. Porque a palavra de Deus diz que por falta de conhecimento que o povo perece. Enquanto tá ouvindo a pregação, pega a Bíblia e fica comparando. Entendeu? E não precisa julgar Não julga o profeta, quem tá julga a falando. profecia, julga o que tá Julga o que está sendo falando. falado. Se Você você vê não que pode. aquilo está fugindo do que o Senhor te revelou, do que é a verdade, gente, sai fora, entendeu? Muda de igreja. Jesus está voltando, gente. Tem muita Não igreja dá aí mais que pra tá, fazer isso. que tá levando o gado pro inferno, gente. Tem que ter Meu Deus, tem só o Senhor pra ter misericórdia dessas misericórdia. vidas. Eu tenho temor e tremor de Deus no que eu estou te falando aqui. O que eu estou te falando é de Deus. Você tendo para dar alguma coisa para alguém, dá aos necessitados. Faça o que Deus mandou. Jesus mandou isso. Faz o que Jesus te mandou fazer, entendeu? Obedece a Deus. Por que você prefere obedecer ao homem do que obedecer a Deus? Sim. Eu estou falando aqui, não é para todos que estão ouvindo, claro, mas eu tenho certeza que alguém aqui vai ouvir essa palavra e essa palavra vai entrar no coração, porque o Senhor incomoda a gente com isso para falar sobre isso. E a gente tá falando Tá, de outra irmãos? coisa Não é e nenhum- veio isso. Então, Não é por mal de vocês, a gente ama vocês, a gente quer o bem de vocês. certeza. E eu desejo que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, fica com Deus. Valeu, irmãos. Até a próxima. Beijo, paz do Senhor. Beijo, galera.